Bom dia a todos, meu nome é Maria Carmen, o título do meu artigo é Nos Bastidores da Reencarnação, o processo reencarnatório na obra de André Luiz Chico Xavier. O meu artigo analisa 2 capítulos da obra Missionários da Luz, de Chico Xavier, e André Luiz, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Os Missionários da Luz, a obra Missionários da Luz, faz parte da série espírita A Vida no Mundo Espiritual, ou série Nosso Lar, que se inicia com a obra Nosso Lar. A obra Nosso Lar veio a lume em 1944 e trazia à tona um tema ainda pouco estudado e conhecido, a vida no mundo espiritual, a vida no plano espiritual. Daí a relevância dessa obra, porque ela trouxe detalhes da vida no mundo espiritual que até então nós desconhecíamos. O livro Os Missionários da Luz é o 3º livro da série. A série começa com o livro Nosso Lar, o 2º livro é Os Mensageiros, e depois vem Os Missionários da Luz. E nesse livro, Os Missionários da Luz, há 2 capítulos, que é Preparação de Experiências, um deles, e o outro, Reencarnação, que tratam mais especificamente da reencarnação. O meu artigo analisa esses 2 capítulos, Então, a obra Nosso Lar, ela foi publicada pela primeira vez em 1944 e contava a história de André Luiz, antigo médico na Terra, que após seu desencarne, ficou 8 anos no umbral, E depois ele foi resgatado por espíritos de luz, após fazer uma oração, após esses 8 anos de sofrimento no umbral, na zona umbralina, ele foi resgatado por espíritos de luz que o conduziram a uma colônia espiritual próxima à Terra, chamada Nosso Lar. Daí o título do livro, é o nome da colônia espiritual. O André Luiz, chegando a Nosso Lar, teve muito que aprender, trabalhou muito, das tarefas mais simples até o aprendizado mais sofisticado. André Luiz começou com humildade, varrendo o chão, fazendo vários tipos de trabalho, até que ele foi aprendendo e sempre acompanhado por mentores espirituais, por espíritos de alta hierarquia espiritual. Esses espíritos sempre ensinaram André Luiz a respeito dos inúmeros detalhes, dos inúmeros aprendizados, das inúmeras coisas que acontecem, dos inúmeros fatos que ocorrem no mundo espiritual. E ele vai aprendendo, e as experiências que ele amealha na vida, no Nosso Lar, e aprendendo com esses mentores espirituais. Ele tem diversos mentores, em cada etapa da sua aprendizagem ele conta com um mentor diferente, e as experiências não vão... Um livro, o Nosso Lar, não será suficiente para conter tudo que ele aprende, todas as experiências que ele vive e que ele quer passar, para nós, espíritos reencarnados. Então ele começa a escrever, ditar, por meio de Chico Xavier, e aí sai Nosso Lar, depois vem Os Mensageiros e depois vem Os Missionários da Luz. Outras obras ainda seguem-se aos Missionários da Luz, a essas 3 obras. Mas vale para nós aqui citar essas 3 primeiras, E nos Missionários da Luz, ele vai aprender muito acerca da mediunidade aqui na Terra mesmo, Ele vem acompanhado do seu mentor, ou acompanhando o seu mentor, que se chama Alexandre, esse mentor que ele tem nesse período, porque ele já teve diversos mentores, E aqui na Terra ele chega a um centro espírita e ele aprende muito acerca da mediunidade aqui na Terra também, Então esse é um ponto importante do livro Os Missionários da Luz, o aprendizado acerca da mediunidade. Mas ele também vai aprender acerca da reencarnação. E como isso se dá? Num determinado dia, acompanhando o mentor dele para uma missão aqui na Terra, o mentor Alexandre, ele está junto com esse mentor quando Herculano, um espírito também de alta hierarquia espiritual,
chega em Alexandre e pede a ajuda de Alexandre para ajudar no caso da reencarnação de um espírito que está tendo dificuldades com o processo reencarnatório. Esse espírito se chama Sigismundo. E eles vão, Herculano conduz Alexandre e André Luiz está junto, né? Herculano conduz Alexandre para casa do casal que receberá esse espírito Sigismundo. Esse casal, Adelino e Raquel, eles já são envolvidos com Sigismundo de outras reencarnações. E numa reencarnação anterior, eles se envolveram numa tragédia, os três juntos. E Adelino foi assassinado por Sigismundo. Sigismundo, num duelo, eles entraram num duelo, Adelino e Sigismundo, porque Sigismundo tinha se envolvido com a Raquel, os dois estavam envolvidos com a Raquel, e eles entraram num duelo, e Sigismundo acabou matando Adelino, e depois a Raquel também foi desviada do caminho do bem, e entrou na prostituição. Enfim, foi uma tragédia para os dois e, claro, para Sigismundo, o homicida de outra época, também foi uma tragédia, né? Após o desencarne desses três espíritos, né, eles passaram muitos anos em zonas inferiores, com muito sofrimento, e, finalmente, o Sigismundo foi acolhido, conseguiu ir para esferas. Antes da reencarnação, ele conseguiu galgar esferas, sair das zonas inferiores, com a ajuda de espíritos amigos, intercessores, ele conseguiu, e ele evoluiu muito. Sigismundo passou a fazer o bem, Sigismundo se redimiu, na verdade. E agora que ele estava redimido, né, os três, na realidade, com a ajuda de espíritos, amigos, intercessores, os três conseguiram sair das zonas inferiores e fizeram a promessa de reencarnar juntos. E Adelino e Raquel já tinham reencarnado, e no plano deles, na esfera espiritual, eles tinham juntos se comprometido a receber Sigismundo como futuro filho deles. No entanto, agora que Sigismundo estava prestes a reencarnar, Adelino oferecia-lhe forte resistência, porque Sigismundo já estava na casa de Adelino e Raquel, já estava entrando nesse processo de reencarnação, já estava ali para começar a entrar no processo de reencarnação, mas Adelino oferecia-lhe forte resistência, porque a presença espiritual de Sigismundo, mesmo que invisível ao Adelino, causava no Adelino uma sensação muito negativa. Trazia para o Adelino, sem que ele soubesse, reminiscências, as quais ele sentia, embora não conseguisse definir. Então, a presença espiritual de Sigismundo perturbava profundamente Adelino. E quando Herculano traz Alexandre e André Luiz para a casa do casal Adelino e Raquel estão à mesa de refeição, na hora do jantar, acompanhados de uma criança na faixa etária de 4 anos, que é o primogênito deles. Eles já têm um filho, né? O Sigismundo será o segundo filho do casal. E o Adelino está muito tenso, muito aborrecido, muito perturbado. A Raquel está tentando conversar com ele, mas ele não a escuta. E ele responde monossilabicamente as perguntas dela, ele não quer prolongar nenhuma conversa. E o ambiente tem uma vibração pesada. E o Herculano mostra isso para Alexandre, isso está acontecendo naquele momento. E Herculano pede a ajuda de Alexandre para intervir nessa situação, porque Sigismundo precisava reencarnar, era o plano deles, era o plano traçado na esfera espiritual, mas as vibrações de Adelino estavam atrapalhando essa reencarnação. O Alexandre, então, ele influencia magneticamente a criança, o menino, que tem na faixa de 3 a 4 anos,
E esse menino consegue, conversando com o pai aos poucos, influenciado magneticamente por Alexandre, ele consegue demover o Adelino dessa posição emocional negativa. Aos poucos, vamos dizer assim, o filho consegue derreter o coração do pai. E aí o ambiente melhora e o filho pede para o pai que durante a noite o pai venha rezar com ele. E o pai promete que sim, que antes de dormir ele vai rezar com a criança. Então fica isso combinado entre Adelino, Raquel e a criança, né? E esse momento será o momento que eles vão aproveitar para mover Segismundo dessa posição emocional na qual ele está, né? Então, enfim, André Luiz tá ali observando isso tudo e pede, né, para Alexandre se ele pode acompanhar esse processo reencarnatório, se ele pode acompanhar o que vai acontecer, e Alexandre concede. Alexandre fala, não, você pode, sim, você pode nos acompanhar, mas antes você precisa de um conhecimento prévio, uma base. E aí ele encaminha André Luiz ao planejamento de reencarnações, isso já no mundo espiritual, que é um serviço muito importante em nosso lar, na colônia Nosso Lar, diretamente ligado às atividades do Ministério do Esclarecimento. Alexandre, ao explicar a importância do planejamento de reencarnações de André Luiz, relata que grande porcentagem de reencarnações na crosta, aqui na Terra, né, se processa em modos padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo da expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Aí Alexandre vai explicar que esses espíritos trabalhadores e missionários não são espíritos completamente redimidos, né? São espíritos trabalhadores, não são espíritos completamente bons e redimidos, mas são espíritos trabalhadores que têm a oportunidade de terem as suas reencarnações planejadas, né, seus mapas reencarnatórios planejados nesses locais, planejamentos de reencarnações que existem em todas as colônias espirituais mais elevadas, no molde de Nosso Lar, né, semelhantes a Nosso Lar. E esse instituto, essa instituição, planejamento de reencarnações, ela estuda, ela mapeia as futuras reencarnações desses espíritos que já são trabalhadores, que já adquiriram certas qualidades, entre elas a vontade de evoluir, né, a tentativa de perseverar no bem e de evitar o mal, e esses espíritos têm as suas reencarnações planejadas nesse planejamento de reencarnações. Então, é um instituto muito importante. Enfim, Alexandre deixa André Luiz lá na companhia de Manassés, que é um trabalhador, né, um espírito que trabalha na informação do planejamento de reencarnações. E com o Manassés, o André Luiz vai aprender muita coisa. Uma coisa interessante, porque André Luiz ele fala, nossa, mas o André Luiz é sempre questionador, né? Ele fala, precisa de todo esse planejamento, precisa de tudo isso, né? Aí Alexandre fala assim, que para avançarmos, muitas vezes é necessário sejamos privados de oportunidades que outrora nos foram outorgadas e as quais não aproveitamos devidamente. Pois, se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física e da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações. Enfim, ali o André Luiz fica e ele já... De cara, ele já se
impressiona porque ele vê muitos espíritos, é um instituto muito movimentado, alguns com outros, alguns acompanhados de outros espíritos, sempre conversando, sempre juntos, outros sozinhos, carregando rolinhos nas mãos, né? Rolos brancos que eles levavam consigo. E o André Luiz vem a saber que esses rolos são pequenos mapas de formas orgânicas elaborados por orientadores do plano espiritual especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Então, esses mapas são os mapas que traçam como será a nossa reencarnação, como será o nosso corpo físico, exatamente, se nós vamos ter algum problema físico, algum defeito físico, alguma doença congênita, uma úlcera, por exemplo, uma doença no coração. Tudo isso é planejado de antemão para aqueles espíritos que já estão com vontade de aprender, estão no caminho da redenção. Então, tudo isso, e ali, como diz André Luiz, como diz Alexandre, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Qual é o fim? Planos adequados para a nossa redenção, de acordo com aquilo que a gente precisa aprender, de acordo com os pontos nos quais a gente ainda precisa evoluir, nos quais a gente errou, né? Então, enfim, no Instituto do Planejamento de Reencarnações, André Luiz segue aprendendo e fica maravilhado quando se depara com duas estátuas que descansando em luminosos pedestais, representam respectivamente um modelo masculino e outro feminino. São anatomicamente perfeitos e contêm todos os órgãos e glândulas, palpitando ambos por meio de disposições elétricas de vida e calor e exibindo eflúvios luminosos. Essas estátuas impressionam muito André Luiz, porque elas têm um tamanho natural de ser humano e é como se elas fossem transparentes, que então é possível ver através delas as veias, os vasos, as artérias, os órgãos, tudo que é do nosso corpo físico, né? E tá tudo isso iluminado e palpitando, como diz André Luiz, de vida e calor, né? É como se tivesse num funcionamento orgânico, é exatamente como o nosso organismo funciona. Então, é como o coração bate, o sangue circula. Então, são modelos perfeitos do corpo humano e ele fica maravilhado com isso. E aí ele até declara para o Alexandre que desconhecia até então a importância do corpo carnal no plano espiritual. E Alexandre explica para André, então, que o corpo físico na Terra representa uma bênção de Deus, uma primorosa obra da sabedoria divina e que devemos muito à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna. E aí ele explica que o auxílio à reencarnação traduziria o reconhecimento dos espíritos ao aparelho físico, ou seja, uma gratidão. Então, o corpo físico tem muita importância ali? Tem. Por quê? Porque ele é uma dádiva na Terra, né? Ele é um presente, uma bênção de Deus para nós, porque ele é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Ele é uma oportunidade de elevação espiritual. A reencarnação é um degrau na escala evolutiva. Só que ela só é possível pelo nosso corpo físico. E daí a importância do nosso corpo físico aqui na Terra e lá, onde ele é programado. Então, daí a existência desses modelos, com tudo funcionando perfeitamente bem. Então, o corpo ali, ele é estudado detalhadamente. E cada espírito, antes de reencarnar, tem o seu mapa ou modelo já desenhado com tudo que acontecerá com ele na vida. Tá certo que nós não podemos falar disso como um fatalismo, né?
mais para frente aqui nesse trabalho, nós vamos ver que o espírito tem o livre-arbítrio, nós sabemos disso, né? Não é nesse trabalho, mas eles vão falar disso, que o espírito pode utilizar essas oportunidades da reencarnação para progredir mais do que estava programado e até pular, né? Assim, pular não, até conseguir amainar, vamos dizer, o resgate, né? Abreviar, então não é abreviar, né? Seria mitigar um pouco, diminuir a intensidade do resgate, a força do resgate, de acordo com as suas ações, né? Então, o espírito ele tem oportunidade de evoluir. Mas, enfim. Então, André Luiz, ali ele aprende tudo isso, que o corpo é muito importante, e ele vai aprender com Manassés, que é com quem ele fica ali, que esses mapas eles são feitos com tanta antecedência que tem uma senhora que vem conversar com Manassés, que é o instrutor com quem Alexandre deixa André Luiz, e ela pergunta se o mapa referente à vida dela está pronto, e o Manassés fala que sim, e ela fala que o dos filhos dela também já está pronto. Ela terá 4 filhos, e numa reencarnação anterior, ela teve esses mesmos filhos e eles se perderam. E eles foram parar em zonas inferiores, eles se perderam na vida, eles caíram, né? Vamos dizer, moralmente, e muito em função da criação dela, porque ela os mimou demais, ela aceitava tudo deles, né? Isso ela que conta. Ela conta para André Luiz, que está junto de Manassés. E ela não teve autoridade suficiente para educá-los, então eles caíram na vida, né? Caíram moralmente. E agora ela vai reencarnar como mãe deles novamente, numa reencarnação de resgate muito difícil. 2 dos filhos serão paralíticos, um será débil mental e ela terá uma filha que vai ajudá-la também numa viuvez precoce. Ela vai ficar viúva precocemente para criar esses filhos sozinha, com muita luta. Enfim. E ele aprende ali também, o André Luiz, sobre os espíritos completistas. O que é um espírito completista? É um espírito que realiza na Terra tudo que ele prometeu realizar, porque quando a gente está do lado de lá, a gente faz várias promessas e a gente acaba esquecendo das promessas que a gente fez. Mas o espírito completista, ele cumpre o seu tempo de vida na crosta e age atendendo aos compromissos que assumiu ainda na esfera espiritual. Como explica Manassés André Luiz, completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então, o completista ele tem a oportunidade de escolher como vai ser o corpo dele, quando ele pode voltar. Então, depois que ele reencarna, completa a tarefa dele e volta, aí ele tem direito a muita coisa, né? Ele adquire diversos direitos. Enfim, isso é uma das coisas que André Luiz vai aprender. E depois de passar esse tempo ao lado de Manassés, no planejamento de reencarnações, aprendendo sobre esses mapas cromossômicos, o modelo de cada um, tudo isso que ele acha muito interessante, ele volta com Alexandre para a casa de Adelina e Raquel. E lá a experiência vai ser muito interessante, porque Adelino, finalmente, depois daquele dia que ele acabou indo orar com o filho, e Alexandre acabou conversando com ele e pediu que ele perdoasse Sigismundo, porque ele fala para Alexandre, ele desprendido do corpo na hora do sono,
naquela mesma noite, ele consegue ver Alexandre, Alexandre possibilita que ele o veja, e Alexandre tenta convencê-lo a aceitar Sigismundo. E ele fala para Alexandre, mas é um fantasma que me persegue, eu tenho a impressão que ele quer me roubar a vida, me roubar a felicidade. Então são as reminiscências, porque numa outra reencarnação, né, Adelino Sigismundo assassinou Adelino. Então ele sente a volta disso, né? Ele tem essa reminiscência, essa lembrança muito forte, traumática. Então, por isso que ele tem essa repulsa por Sigismundo. Ele sente isso. E aí, o Sigismundo está muito humilde ali, a presença espiritual do Sigismundo, muito chateado, muito triste, porque ele sabe que ele errou, né? Apesar dele estar querendo se redimir e tem feito tudo para isso, ele sabe que foi um erro dele grave no passado. Então ele está muito humilde, muito chateado, e aí Alexandre aponta para ele, né? Fala, Adelino, olha o seu irmão. Por que não perdoar um amigo que te pede auxílio? Por que não ajudar um amigo que te pede auxílio? Né? E ele também pede para Sigismundo, Alexandre pede para Sigismundo, que está muito triste, porque Sigismundo fala, ele não consegue me perdoar. E aí o Alexandre fala para Sigismundo, perdoe você. Então é muito bonito e ele consegue confraternizá-los, né? E até que o Sigismundo beija, quando Alexandre consegue fazer com que Adelino estenda as mãos a Sigismundo, o Sigismundo beija as mãos de Adelino. E Adelino perdoa sinceramente, nesse momento, Sigismundo. E aí ocorre uma transformação na aura de Adelino, porque durante todo esse tempo a Raquel emitia vibrações de luz, vibrações radiosas, mas Adelino estava com uma aura sombria, escura, sabe? E no momento que ele perdoa, a aura dele se modifica. Parece que uma camada espessa de sombra cai dele, se afasta e ele adquire uma aura iluminada, uma aura luminosa. Então é muito bonito. Isso nos mostra a força do perdão. E ali, então, depois disso, vai ocorrer o processo de reencarnação, que é muito intrincado e complexo. É até muito interessante notar, e não dá para falar nesse pouco tempo que nós temos aqui, mas o Alexandre vai ajudar e diversas entidades estarão presentes. A união de Sigismundo, a mãe, a sua matéria, a união do espírito de Sigismundo à própria mãe, ela se dará depois que eles conseguem reduzir, isso é muito interessante, o trabalho magnético do Alexandre, junto com espíritos construtores, que são espíritos que trabalham, eles chamam de espíritos construtores, os espíritos que trabalham nesses processos encarnacionistas, na ligação, eles chamam de ligação inicial, que é a ligação do espírito à matéria, e precisa de vários espíritos trabalhando, e ali tem diversas entidades, e Herculano, Alexandre, os espíritos construtores, e André Luiz também estão trabalhando para cooperar nesse momento da ligação inicial do espírito à matéria. Mas antes disso, eles têm que reduzir a forma de Sigismundo. Então, Sigismundo vai sendo reduzido com o trabalho magnético dos espíritos até atingir a forma de uma criança. Depois disso, ele está pronto para ser entregue a Raquel. Aí, a espiritualidade toda reunida, havia mais de 100 entidades espirituais ali reunidas, devido às obras beneméritas e de fraternidade a que Sigismundo se dedicou, às quais Sigismundo se dedicou na esfera espiritual. Então, ele amealhou esses amigos, né, por ter feito bem. Então, a gente também vai aprender com esse livro, com esses capítulos, que as intercessões e os favores, eles contam muito no mundo espiritual. Mas não pelas aparências, não pelo dinheiro que você tem, mas pelo bem que você fez. A gente consegue intercessões e favores. E aí, depois de Sigismundo a forma de Sigismundo estar reduzida, uma entidade entrega Sigismundo nos braços de Raquel. Só que quando isso acontece,
a união sexual já tinha ocorrido. Os espíritos respeitam o momento da união espiritual, da união sexual, e só vão penetrar no quarto do casal depois da união já ocorrida, e aí eles vão entregar Sigismundo nos braços de Raquel. E aí eles estão prontos, e aí quando os espíritos entregam Sigismundo nos braços de Raquel, André Luiz percebe que o Sigismundo se liga à mãe, e ele ainda usa um exemplo assim, como uma flor se liga à haste. E é muito bonito. E aí, os espíritos, e nesse momento o Alexandre teve um papel crucial, um papel muito importante, os espíritos vão acompanhar a marcha dos espermatozoides até o óvulo. E nisso, Alexandre está percebendo, ele consegue detectar o espermatozoide mais forte, mais apto, e aí ele começa a acompanhar esse espermatozoide e magnetizá-lo para que ele realmente seja aquele que consiga penetrar o óvulo. Aí o espermatozoide penetra o óvulo com a magnetização de Alexandre, e aí sim, com a união das forças masculina e feminina, se forma um embrião, né? E aí Alexandre diz que a ligação inicial está pronta e que eles podem partir. Antes de proceder à ligação inicial, Alexandre faz uma oração muito bonita e pede as bênçãos da espiritualidade. E quando a Raquel recebeu o Sigismundo nos braços, antes dela receber, uma coroa luminosa desceu sobre a fronte dela. Essa coroa estava sendo sustentada por espíritos muito superiores àqueles que ali se encontravam. Então, isso tudo denota a importância da reencarnação. Então, olha que quanto esforço, quanto trabalho, quantas entidades espirituais uma única reencarnação exigiu. Por quê? Porque a importância da vida é muito grande, a relevância da vida. E a vida ela se dá através da reencarnação. Então, a reencarnação ela é sagrada. A reencarnação é muito importante. E aqui, com esses textos, né, com esses 2 capítulos de André Luiz, a gente percebe o trabalho dos espíritos no plano espiritual para que nós possamos reencarnar, para que nós possamos adquirir esse corpo físico. Daí a necessidade de darmos tanto valor ao corpo físico, porque o nosso corpo, como disse Jesus, é um templo. Então, nós temos que ser gratos a ele, ser gratos a essa vida. E nós percebemos, então, que nos bastidores da reencarnação, o trabalho é imenso, a luta é grande para que nós possamos nascer como nascemos e adquirir esta oportunidade de reviver, de renascer. Então, isso é muito bonito. Porque na reencarnação, o que nós geralmente sabemos é que a reencarnação é uma oportunidade da gente resgatar erros do passado. Sabemos que com a reencarnação a gente evolui espiritualmente. Sabemos que nós reencarnamos ao lado de almas ligadas a nós pelo passado. Vamos com essas almas para aprender, para crescer, para evoluir, sejam nossas ligadas pelo amor, sejam por outros laços. Só que a gente não faz ideia do que ocorre nos bastidores da reencarnação. E esses 2 capítulos da obra Missionários da Luz de André Luiz nos trazem em detalhe todo esse trabalho e esforço coletivo da espiritualidade no plano espiritual para que nós possamos reencarnar. Enfim, a reencarnação é uma dádiva e nós devemos valorizá-la, valorizar esse nosso corpo, sermos gratos a ele sempre. E que assim seja. Obrigada, bom dia a todos.